empresário, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. E essa é uma série de aquecimento para a imersão do Zero à Franquia, um evento online e gratuito que acontece nos próximos dias. E lá eu ensino empresários a tornar qualquer negócio franqueado em 90 dias. Então eu sou Isabel Cardoso e na aula de hoje quero trazer a clareza quando empresários dizem que tem dificuldade em gerir o seu negócio. Já aqui nos meus 15 anos de experiência em franquia, lidando com grandes franqueadoras, pequenas franqueadoras, empresários, franqueados, multifranqueados, microempresários, pequenos empresários. Nesse período todo, o que eu tenho percebido é aquela frase que o empresário chega e fala: olha, eu não sei fazer a gestão do meu negócio. A primeira coisa que você precisa saber, ou pelo menos lembrar, é que, independente do tamanho da sua empresa, se você tem 1 unidade, 3 unidades, 10 unidades, quando você tiver 40 unidades, a questão de aprendizado, de aplicação do que você tem em relação à parte de gestão, ela vai ser sempre uma crescente, ela sempre vai acontecer. Não adianta achar que hoje que você está procurando esse vídeo, procurando essas instruções a respeito de técnicas de franquias que pode ajudar a melhorar o seu negócio, seja você querer ter uma rede de franquia, você ter uma segunda unidade ou ter apenas a primeira franquia. Isso já ficou um pouco óbvio aqui nessa semana de aquecimento, onde as técnicas de franquia que eu quero passar para empreendedores, para empresários, eles podem realmente, essas técnicas, ajudar o seu negócio. Mas voltando, a gente tem que entender que essa situação de que você vai ter que aprender sempre a gestão, ela vai ser independente do tamanho da sua empresa, tá bom? Então, o que eu aconselho? Quando você quer fazer a questão de alinhar, entender quais são os campos ou as situações da sua empresa que você precisa melhorar a sua gestão, quero tirar esse incômodo. Lembrando sempre que eu menciono que o alicerce de todo negócio ele é dividido em 3 partes: operação, vendas e gestão. E quando você decide olhar para qualquer um desses itens, dessas situações da sua empresa, operação, vendas e gestão, a coisa que eu mais falo é que você precisa desenhar indicadores de gestão onde você consegue avaliar o que você precisa melhorar. Se você me perguntar quais são os indicadores que você precisa olhar primeiro, é claro que eu vou falar que são indicadores financeiros. Os indicadores financeiros, por quê? A maioria dos empresários que têm um negócio, eles têm que fazer a questão das vendas, eles precisam... Quais são os indicadores financeiros? Então, a gente vai clarear aqui um pouquinho. Então, um deles é faturamento, é receita, é faturamento, você entender a sazonalidade, medir essa questão. Hoje em dia ainda tem empresários que não sabem o seu faturamento mensal, não sabem o seu faturamento diário, porque a gente pensa sempre na sazonalidade anual. E se você entender a sazonalidade do mês, da sua semana, o que você tem como meta. Então, um dos faturamentos importantes financeiros ainda é o faturamento. Outro fator importante é a lucratividade. Existe ainda muitos empresários que não sabem. E nós temos a questão do caixa. Faturamento, lucratividade e caixa. Eu li bastante sobre pesquisas, até pesquisas americanas, que empresas quebram por 2 itens. Por conta de caixa mesmo, de dinheiro ali da operação, que o fluxo de caixa ele não é coerente, o dinheiro que entra com o dinheiro que sai. Então, a gente já até mencionou a respeito de um exemplo onde o empresário mencionou que quanto ele mais vendia, ele poderia ter um problema em relação à caixa, porque ele teria necessidade de pegar dinheiro com instituições financeiras e pagar juros, e isso realmente, o caixa vai virando uma bola de neve. E isso não acontece só com pequenas, tá? Quanto maior a empresa, muitas das vezes o empresário não tem tempo de estar avaliando indicadores e o caixa é um dos motivos. Uma outra situação também com venda crescente. A entrega do seu produto ou do serviço. Também acontece de muitos empresários quebrarem por venderem muito e não conseguirem entregar. Então, isso acontece realmente. Então, quando a gente pensa que você quer melhorar a gestão, definir alguns indicadores, a gente fala que são os KPIs, e eu mencionei que os que eu acredito que você precisa olhar primeiro são os indicadores financeiros, faturamento, caixa, lucratividade. Mas, se você entrar em situações que você tem que pensar em operações, vendas e gestão, um outro indicador que eu gosto muito de lembrar aos empresários é a questão na parte de vendas. Vamos pensar, né, que eu quero trazer outros cenários, a quantidade de leads que você recebe. Então,
partimos do princípio que toda empresa pensa em vender. Você quer ter o foco em vendas. Então, o número de leads que você recebe, você tem muita informação escondida. Então, o que é o lead? Só para vocês poderem, não sei se todo mundo sabe, para todo mundo estar na mesma página, são os cadastros de pessoas, de clientes interessados em adquirir o seu produto ou serviço. Então, vamos imaginar numa situação de indicadores na área de vendas. Então, KPIs ali. Entrou uma quantidade de leads, de clientes, quantas conversões eu tenho desse cliente, qual que é o ticket médio, se eu consigo oferecer algum outro produto. Quando você começa a analisar esses indicadores, você tem também essa relação de saber onde você pode estar focando, tendo a intenção de melhorar a gestão daquela parte de venda. Pensando nisso, o que eu quero dizer é que eu participo de alguns eventos de grandes empresas, de pequenas empresas, que a gente fala sobre melhorar a gestão, como ele nunca vai terminar essa questão de melhorias, de boas práticas de gestão. Atualmente, no franchising, os maiores eventos que eu percebi, o foco, o conteúdo que eles têm falado, eles falaram muito sobre governança e cultura. Mas eu queria falar uma coisa que eles levantaram uma bandeira que eu achei muito legal, que o empresário, eles categorizaram, eles colocaram aqui que o empresário tem crises. Durante todo o processo da sua empresa, você tem algumas crises que você passa. Tem crises na área de liderança que você vai... E eu quero mencionar, já que a gente está falando bastante sobre KPIs indicador nesse vídeo, eu quero falar que existe uma crise nessas questões de indicadores. Quando você começa a entender que você tem que olhar os seus números, os seus dados e começa a organizar as planilhas, como DRE, fluxo de caixa, investimento, você começa a pensar, puxa, eu não tenho nenhum KPI, eu não tenho nenhum indicador, eu não sei para onde eu vou olhar. Eu comecei a coletar meus dados e esses dados eu não sei. Vamos supor que você começa a já definir os seus indicadores ou você tem. Eu lembro de uma história de um empresário que estava com, vamos dizer, tinha feito a tarefa de casa, organizou seus números, trouxe alguns KPIs, trouxe alguns indicadores e na hora de tomada de decisão eu perguntei, e aí, o que você vai fazer com isso? e a resposta assim, eu não sei. Então, existe uma crise também que uma quantidade de indicadores que você não sabe para onde olhar pode ser uma situação também que pode não te trazer clareza nessa gestão. De qualquer jeito, vai acontecer. Vai acontecer com empresários, essa é uma situação recorrente nesse universo, e então eu acho muito relevante trazer essa visão de crise. Eu não sei em que momento você está, em que momento você precisa. Como a gente trouxe uma realidade muito do seu negócio, de uma visão de que esses indicadores vão te trazer a clareza, ou o excesso dele pode trazer também, pode atrapalhar também essa clareza, mas esse é um passo de você conseguir mensurar para poder gerenciar o seu negócio. São através dos indicadores, onde eles têm que ser baseados em 3 alicerces, que é operação, vendas e gestão. Isso a gente está pensando em falar individualmente. Toda vez que eu trago aqui, a ideia é trazer a situação de você poder fazer essas análises a partir de um ponto piloto, de uma unidade piloto, sendo você ter um ou mais negócios. Quando a gente pensa que esse negócio... essas técnicas de franquia, elas servem para que você torne o seu negócio franqueável, enxuto e padrão. Nós entendemos exatamente dessa unidade piloto, onde você entende o esforço para replicar. Quando você organiza uma determinada unidade, provavelmente é um processo também que você vai replicar com seus franqueados. Então, por exemplo, durante 10 anos que eu passei dentro de uma franqueadora, que tinham aproximadamente ali de 150 franqueados, 150 unidades. Muitas das vezes tem mais unidades, né, do que franqueados, porque um franqueado vira multifranqueado, então tem mais de uma unidade. Quando a gente tinha uma reunião com o consultor de franquia, com o franqueado, com a expansão, pensando em que esse franqueado pudesse ter mais unidades ou que ele estaria ali iniciando o processo de compra de franquia, quais são os indicadores que a gente utiliza? A gente acaba criando uma padronização. Então, quando você vai vender uma franquia, que você monta um plano de negócio, esses fatores que a gente falou lá no começo do vídeo também são relevantes. Quando a gente vai pensar que esse novo franqueado vai entrar na rede, ele vai querer analisar uma planilha de DRE, um plano de negócio, que é isso que muitos empresários ao iniciar, a gente fala, você já montou o seu plano de negócio? Você já criou o planejamento estratégico? Falar de planejamento estratégico, eu não quero trazer nenhuma teoria nesses vídeos. Eu tenho tentado trazer de maneira prática
essas técnicas, esses itens, porque assim, quando a gente tem um primeiro ponto piloto, nós temos pessoas interessadas em querer investir esse franqueado, como que nós vamos apresentar esse plano de negócio, a gente entende que você, a partir do momento que quer ter franqueados, é porque você tem o que ensinar, tem a transferência de know-how, então esses indicadores que você está utilizando para analisar o seu negócio vai facilitar quando você quer replicar o seu negócio. Mencionando sobre a planilha de DRE. A planilha de DRE é uma planilha mensal que tem aquelas informações que eu mencionei que eu acredito que são as principais, as primeiras a você olhar. Faturamento, lucratividade, também tem a questão de custo por produção ali, o CMV. Mas quando a gente pensa num novo ponto, a gente trabalha muito sobre questões de custos e despesas fixas, que é o valor de aluguel, tá? Folha de pagamento, outras informações importantes ali que podem gerar a tomada de decisão para um novo ponto. Então, quando você define de um negócio, ele é claro e perceptível que você consegue replicar isso a partir do momento que você pensa em ter franquias e os indicadores acabam sendo os mesmos. Então, ter uma clareza em quais indicadores você vai estar utilizando, não prometer, eu tenho 1000 indicadores, para onde eu vou olhar. Realmente acontece essa crise quando você começa a inflar também essa situação. Mas existem alguns pontos que eu mencionei aqui que são importantíssimos para que você tenha uma unidade e consiga replicar e trazer clareza nessas informações com o franqueado ao apresentar um plano de negócio. Então, acredito eu que quando você inicia um novo negócio do zero, que você ainda não tem uma certa experiência, esse planejamento estratégico, ele é fundamental, mas a partir do momento que você já tem um modelo e com dados compilados, quando você quer replicar, você não precisa ficar criando, não precisa ficar inflando, é você repetir o que dá certo no seu negócio, nas suas análises. Então, vamos dizer, a gente foi para um lado bem financeiro, a questão de gestão, por uma única situação. Tudo que você for dar foco, você vai trazer resultados. E quando você pensa que você não sabe gerir, é que aquela velha frase que muitos consultores falam, que não é medido, não é gerenciado. Então, ao você falar que você não sabe gerir, é muito legal você entender aonde você está, para onde você quer ir. Em que momento dessas crises, de uma maneira pejorativa, você está e o que você precisa de informação para você, técnica, né? E de habilidade, porque as análises, elas não são só questões técnicas, vai muito de experiência, do que o seu negócio precisa. Existem situações onde empresas são mais enxutas e esses dados são mais fáceis mensurados em relação à precificação, à margem de contribuição, enfim, em detalhes mais específicos que eu não quero trazer aqui nesse momento. Mas o que é importante dizer quando você tem essa situação do que eu falo, franqueável, enxuto, padronizável, trazer esses itens que você não precise inventar, mas que seja útil para o seu negócio, onde você tenha clareza e se sinta confortável em dizer que hoje eu sei ter a gestão do meu negócio, porque eu tenho dados, porque eu sei para onde eu estou indo, e é isso. Mas quero te trazer uma visão um pouco mais ampla para você já imaginar que você já tem esses franqueados, que você já tem um plano de negócio, você já tem os indicadores, você já sabe para onde você quer ir, para onde você quer crescer, você já tem as 10 unidades ali que você pensa em crescer. Qual que é a estrutura, né, que você precisa também estar aprendendo a gerenciar? Como você pensa em expandir isso? Uma estrutura muito clara. Eu quero trazer essa visão para você esquecer um pouco do seu negócio, esquecer de vender aquela velha frase, eu paro de vender o hambúrguer e começo a vender o negócio do hambúrguer. Quero te trazer só um pouco esse start, essa recomendação para você não esquecer que a gente pensa em tornar o seu negócio uma franquia, uma rede de franquia, tornar o seu negócio franqueável. Quando você pensa realmente em expandir, em dar um próximo passo para crescer a sua empresa, a gente entende que o que você precisa saber que você está gerenciando? A operação do seu negócio. Você tem uma unidade focada em operação, vendas e gestão. Eu trouxe essa realidade para uma situação de operação, de operacionalizar o meu negócio e eu penso em expandir. Esse momento, esse plano de expansão, ele é um departamento criado para quem
já pensou em criar uma rede, já pensou em dar um segundo passo, e aí você tem uma outra visão do seu negócio. Você começa a sair daquele base operacional de uma única unidade e vai começar a pensar no suporte, ensinar os seus franqueados a ter essa habilidade, e isso começa realmente na decisão de apresentação do primeiro plano de negócio. Então, tudo está um pouco casado, toda a base que a gente está construindo para o seu negócio ser franqueável e replicável, ele vai vir numa certa complexidade, ela vai crescer a sua maneira de gerir e fazer a gestão, mas se você tiver uma base bem sólida, bem compilada, você precisa, antes de pensar em crescer como franqueadora, você precisa ter o seu negócio franqueável, enxuto, padronizável. E eu quero muito refrisar que todas as nossas aulas, tudo que eu trago para a rede social, a minha comunicação em dia a dia nas consultorias é com uma única finalidade, eu tenho um único propósito, um único objetivo, trazer as ferramentas que hoje as redes de franquias utilizam como franqueadora, como franqueado para o seu negócio, e você se sinta que aquela situação amadora que você alega que você não sabe gerir, você trate de uma forma mais profissional. E independente que você passe por alguma crise nesse processo, mas que você tenha sempre a convicção e comprometimento de poder executar. E cada passo, toda vez que você for, vai dar 1% e vai melhorar. E com certeza vai trazendo clareza, mais confiança na tomada de decisão do seu negócio. Então é isso. Bom, e esse foi mais um episódio dessa série de aquecimento para a imersão do Zero à Franquia, onde eu ajudo empresários a dar os primeiros passos para tornar qualquer negócio franqueável em 90 dias. E se você se interessou por esse conteúdo, se prepara que isso não é nem 1% do que te espera na imersão do Zero à Franquia. Então, finalizamos por hoje.